Então vamos lá, gente. Aula de hoje, Lei Orçamentária Anual e vamos dizer que é o principal até foco, né, da nossa aula de finanças públicas voltada para pós de administração pública, tá? Eu até achei interessante, só um adendo aqui que eu vou falar para vocês. Eu estou dando aula também de finanças públicas para a turma de pós-graduação em finanças públicas. Então, lá o foco da nossa disciplina já é outro aspecto, tá? A gente vai sobre o aspecto mais vamos dizer, macroeconômico, né? Um aspecto mais de gestão. E aqui, nesse foco para vocês, para pós de administração pública, essa disciplina ela vai nortear muito o aspecto do orçamento, né? Que é a base de todo mundo, né? Que vai atuar. Em algum momento vocês vão ouvir falar do orçamento, execução orçamentária, determinadas nomenclaturas que a gente vai conversar depois nas próximas aulas. Então, por isso que é importante vocês terem esses conceitos bem afiados, tá? E aí a gente vai falar da nossa Lei Orçamentária Anual. Então, olha lá, Marilda, o que é essa Lei Orçamentária Anual? Primeiro, eu quero deixar claro para vocês que essa lei ela é o nosso orçamento, só que a gente fala que é um orçamento contemplado pelo PPA dividido de 3 formas, né? É um orçamento único, mas segregado em 3 áreas, vamos dizer, específicas que a Constituição Federal determina. A primeira área é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, eu tenho o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Tá, e como é que eu vou saber qual orçamento que a minha secretaria, a minha autarquia faz parte? Então, vamos lá. Se a sua secretaria, autarquia, fundação tem a ver com previdência, assistência social e saúde, é o orçamento da Seguridade Social. Ok? Depois, se a sua empresa ou sociedade de economia mista for independente, ou seja, não recebe recurso do ente, do Estado, município ou União para despesa de pessoal, despesa de custeio, ela é independente. No caso do Estado aqui, a gente tem a SEDAI, a GRIO, tá? A imprensa oficial. No municípios, a gente tem a Colurb. Na União, a gente tem a Petrobras, os Correios e assim por diante. É uma empresa independente? É uma sociedade de economia mista? Independente? Então, é orçamento de investimento. E o orçamento fiscal, Marilda, é o resto, ou seja, é a grande parte de todo o que compõe o Estado. Ou seja, todas as secretarias que não estejam ligadas à saúde, previdência e assistência social. Então, educação está lá. Que mais? Cultura, turismo e assim por diante, né, gente? Que vocês vão ver que vão estar tudo ali dentro do orçamento fiscal. Boa noite, gente. E aí, eu coloquei para vocês o que a lei fala. Então, aqui eu vou dizer o que a lei está determinando, mas nada mais é do que o que eu acabei de falar para vocês. Então, olha lá. A lei orçamentária anual compreenderá, primeiro, o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Dentro do orçamento de investimento, olha que importante isso aí, gente. Dentro do meu orçamento de investimento, eu falei que são as sociedades de economia mista e empresas públicas independentes. Mas olha só, das empresas em que a União tenha direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Isso aqui também reverbera, né, até mesmo a simetria para o Estado e para os municípios. Ou seja, um exemplo. Vamos supor que a Petrobras tem uma outra empresa, né? Como ela tinha a BR Distribuidora. E a Petrobras é a dona dessa empresa. Logo, essa empresa também vai fazer parte do orçamento de investimento. Por quê? Indiretamente, ela vai ter a maioria do capital
votante, porque ela é a que tem maior capital votante em relação à matriz, que seria a Petrobras. Por isso que a gente fala empresas que tenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, tá? Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados da administração direta ou indireta, ou seja, eu posso considerar as fundações, né? Ela botou assim bem como os fundos e fundações instituídos pelo poder público. E, novamente, que eu falei para vocês, orçamento da Seguridade Social. Ah lá, voltando. Previdência, assistência social e saúde. Então, isso tudo aqui compõe o meu orçamento da Seguridade Social. Vigência dessa minha LOA, ou seja, qual é o período dessa minha LOA? 1 ano, ok? Ela tem um início, geralmente 1º de janeiro, e finaliza 31 de dezembro, tá? E a gente vai conversar muito sobre isso ao longo da nossa aula de hoje. Seguindo. Características dessa minha LOA. Então, ela é o quê? Periódica, ou seja, todos os anos a gente elabora um PLOA, né, que a gente fala no momento, que é um projeto de lei orçamentária anual, que vai ser encaminhado ao legislativo, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e posteriormente, depois de aprovado, vai ser sancionado para que a gente venha executar no ano seguinte. Acho que tinha alguém com áudio, já desligou, né? Tudo bem. Então, olha lá. A LOA vigora, produz efeitos dentro de um exercício financeiro, ou seja, de um ano, que nós chamamos do princípio da anualidade, ou seja, ele tem uma duração de apenas 1 ano. E de acordo com a nossa Lei 4.320, aqui, ó, Lei 4.320, artigo 34, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, que a gente conversou, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É importante frisar que exercício financeiro é diferente de ano civil, né? É o período de tempo em que a LOA é executada. E ano civil é um ano calendário comum. Aqui, no nosso caso, pela lei, né, ela acaba estando no mesmo período. Mas se houver uma alteração em relação a qual é esse período, o exercício financeiro não é obrigado a ser igual ao ano calendário. Inclusive, no setor privado, a gente fala que o exercício financeiro de várias empresas, inclusive empresas que eu já trabalhei, que o início, por exemplo, de um exercício financeiro começava dia 1º de abril e terminava 31 de março. Então, cada entidade do setor privado pode fazer um exercício financeiro conforme for a sua conveniência, tá? Então, olha lá, o conceito de exercício financeiro e ano civil não são iguais, apenas sempre coincidiram em virtude de lei, tá? Então, isso é importante vocês terem, porque isso pode ser alterado também a qualquer momento, tá? Seguindo aqui, uma característica da LOA. E aí, eu falo para vocês que quando eu coloco para vocês, isso aí é uma maneira geral, tá ok? Então, quando eu falo de maneira geral, a LOA, ela é apenas uma peça orçamentária autorizativa. O que significa isso, Marilda? Apenas uma peça formal autorizativa. Ela informa aquilo que eu posso, no meu limite, ou seja, gastar, ok? Mas não significa que, por mais que esteja registrado naquela lei, eu sou obrigada a executar, tá ok? A gente vai conversar sobre isso. Então, olha lá, quando pensamos em uma lei, logo nos vem o caráter impositivo, ou seja, se está escrito lá que eu vou gastar, por exemplo, 1 milhão com despesa de educação bilíngue, por exemplo. Vou gastar 1 milhão com despesa com educação bilíngue. E aí foi autorizado na minha LOA gastar 1 milhão com despesa de educação na área bilíngue. Eu estou autorizado, mas só porque eu estou
autorizado significa que eu devo gastar no próximo ano esse 1 milhão? Depende. Depende de muitas situações. Depende de recurso financeiro. Então, aquela autorização não significa obrigação, tá ok? Então, olha lá. Quando pensamos em uma lei, logo nos vem à mente o caráter impositivo, ou seja, que será obrigado a executar aquela despesa em 1 milhão, que é o caso que eu falei de uma despesa bilíngue, por exemplo. Porém, no caso da lei ordinária, que institui o orçamento público, ela tem um caráter autorizativo e não impositivo em regra, ok? Então, olha só, como de maneira geral, ela vai ser sempre o quê? Autorizativo. E no final da nossa aula a gente vai ver uma exceção, tá ok? Pois não vincula a administração pública a fazer o que está previsto na LOA, a sua discricionariedade, conforme a conveniência e a oportunidade do poder público. Até porque nós elaboramos, por exemplo, a LOA de 2020, que a gente está executando esse ano, foi elaborada quando? Em 2019, certo? Foi elaborada, aprovada, tudo em 2019. E aí, muitas coisas podem estar acontecendo, como a gente sabe, né, a questão do tanto que a gente fala o tempo todo, mas é uma realidade da pandemia. E eu posso agora querer enxugar os meus custos, minhas despesas. E logo aquilo que eu autorizei, agora eu vou diminuir para metade, ou até mais do que isso, 70%, para eu conseguir equilibrar minhas contas. Então, autorizado não significa que é obrigado a executar, tá? E aí a gente fala, a LOA é uma lei em sentido formal, mas materialmente é um ato administrativo. É até como vocês já devem ter estudado no LIMP, né? Que a gente aprende os princípios da administração pública. O primeiro lá do LIMP é o quê? Princípio da legalidade. Então, a gente precisa de um ato formal que dê respaldo para os gestores e nós, como servidores dentro da administração pública, executar as atividades. E essa lei é o que nos dá esse ato administrativo. E nesse sentido, pode-se dizer que a LOA é um ato condição, pois poderá ser efetuados gastos se houver previsão no orçamento. Autorização legislativa. Não é um ato regra, porque não vincula a administração a executar o que foi previsto no orçamento. Olha que interessante aqui esse finalzinho, gente. A LOA é autorizativa, não foi que a gente conversou? Agora, ao mesmo tempo, eu não sou obrigada a executar aquilo que está registrado, aquilo que foi autorizado. Eu posso tanto executar tudo, como não executar nada, ou executar parte, tá? Agora, se não estiver na LOA, ou seja, se não tiver sido aprovado pelo legislativo, então, a princípio, eu também não posso o quê? Executar, porque a LOA é o meu ato formal de legalidade para eu poder executar a determinadas despesas, tá? Então, isso é importantíssimo. E aí, por último aqui, portanto, o poder público possui discricionariedades para valorar a oportunidade e a conveniência de determinado gasto constante na LOA. O STF pronunciou desta forma: o gasto só pode ser efetuado se estiver autorizado na LOA, mas este fato não obriga o poder público de executá-lo, ok? Natureza autorizativa. E aí, gente, vocês querem fazer uma pergunta? Eu quero, professor Osmar. Osmar, eu quero fazer uma pergunta. É o Osmar que tá falando? Osmar. O seu som para mim tá muito baixo. Eu não tô conseguindo ouvir, não. Deixa eu ver se eu consigo. Osmar, tá ouvindo? Alô? É que eu tô vendo sua aula pelo... Tá muito baixo. É o Osmar que tá falando. Agora melhorou. Melhorou. Pode falar. A senhora diz aí que a LOA é autorizativa. Então, vamos. Eu acho que tem uma incoerência aí. Deixa eu explicar por quê.
Não, E repete a um senhora, iniciozinho que eu não consegui ainda ouvir que você falou, Osman. a, a senhora disse que a LOA é autorizativa, né? Isso. Então, eu tenho a seguinte dúvida, por isso que eu acho que é uma incoerência. Hum, Quando a gente vai executar uma obra, eu sou engenheiro civil, tá? uhum, Então, eu vou executar uma obra. A Lei Federal 866 diz que essa obra só pode ser, é, é, ter edital e assinado o contrato se ela tiver um empenho total da obra. E essa obra, se ela tiver na LOA, a LOA, o governo não é obrigado a concluir a obra. Então, é essa incoerência que eu digo, é por isso em várias obras no meio do caminho, porque ele não é obrigado a cumprir aquilo que a lei federal que diz que ele tem que fazer. Ele só pode começar uma obra se ele tiver um empenho total. E se eu for fazer uma obra de 100 mil, hum, eu tenho que ter os 100 mil, que ela foi orçada em 100 mil, eu tenho que ter os 100 mil para executar a obra. Então, ela é uhum. licitada, é contratada e é iniciada. A LOA permite que o governo, o gestor, paralise a bel prazer. Então, o que acontece? Várias obras ficam pelo meio do caminho. A senhora entendeu a minha dúvida? Bom, eu entendi parte. Vamos ver até onde que eu entendi. O que eu entendi em relação ao empenho? Por exemplo, o empenho, até que a gente vai estudar na parte da despesa, é a segunda fase depois da autorização. Então, por exemplo, um caso, você tem uma obra de 2 milhões de reais para ser feita, ok? E aí você vai fazer para esse ano essa obra. No ano anterior, ela tem que estar na LOA. Para você empenhar, ela tinha que estar na LOA, tá certo? Então, em 2000, Correto. então a sua LOA desse ano de 2020, ela tem 2 milhões no mínimo para que você possa fazer esse empenho, tá? E aí o que acontece? Se você não concluir essa sua obra esse ano, tem que se verificar se esse seu empenho vai virar um restos a pagar para você continuar a sua execução da sua obra, ou se você feita uma nova previsão orçamentária. Esse seria o caminho a seguir. Mas não é isso que eu falei. Eu disse que nesse período que eu vou executar a obra, Hum, como a LOA não ele não é obrigado a, a, a executar na totalidade, que a senhora disse que o cara pode parar com 30, 40, 50%, eles param a obra a bel prazer. Então, é o que eu quero dizer, que muitas obras não são concluídas porque no meio do contrato é mandado paralisar a obra, mesmo que a lei federal obrigue que ela tem que ser concluída porque ela foi empenhada. A senhora entendeu a então, minha dúvida? entendi, mas assim, o que acontece? Se você já tem o estágio do empenho, você não precisa mais de uma lei, de uma previsão orçamentária se você for inscrever para os próximos exercícios em restos a pagar. Porque justamente aquilo que você falou, se já está no momento da contratação, o número lá, a nota de empenho, né, que provavelmente é o que a gente coloca, né, dentro do contrato, a lei orçamentária dos próximos exercícios, ela não vai precisar com aquela vinculação. O que eu entendo que pode acontecer não é o aspecto desse caso da lei orçamentária, é o aspecto financeiro. O que acontece? Dentro do meu empenho, eu separo o que a gente chama, que a gente fala DDR, né, disponibilidade de destinação de recurso, que é o nome técnico que a gente coloca, que é esse valor que eu tenho de recurso financeiro diminuir do meu empenho. Mas muitos gestores acabam fazendo o seguinte: como o empenho não sai dinheiro de fato financeiro, se cancela-se esse empenho. Precisa avaliar o que está sendo feito. Porque se cancelar esse empenho, você não consegue posteriormente completar essas outras execuções da obra.
Aí, nos próximos exercícios, você não tem mais disponibilidade orçamentária, porque ele foi cancelado e, consequentemente, não vai ter recurso financeiro. É justamente isso. Ele não ter essa obrigação de gastar, porque está na LOA, e esse dinheiro está empenhado, as obras ficam pelo meio do caminho. A maioria não é concluída. Por isso que a gente vê um monte de obras paralisadas. Mas, entendeu? assim, vou falar só para a gente fechar esse raciocínio aqui. O empenho, ele é um estágio de execução, que a LOA, ela vai estar ali fixado o valor. Quando eu falo da autorização, é a autorização que eu tenho em relação àquilo que foi previsto. E quando eu empenho, até no nosso artigo da Lei 4.320, já me dá uma obrigação. A obrigação o Estado, né, com aquele prestador de serviço, com aquilo que foi contraído. Todavia, para eu cancelar esse empenho, eu tenho que demonstrar que não houve o quê? A execução daquele serviço ou a execução, o recebimento dos produtos e assim por diante. Então, pelo que eu estou observando para você, o que está acontecendo não é o problema da autorização da lei, e sim a forma como esse empenho está sendo executado no caminho. Porque se você já coloca o empenho exatamente ao que está autorizado, já foi considerado aquilo ali como uma possibilidade de execução. Quando eu falo para vocês aqui do valor a ser autorizativa, assim, eu não vou nem empenhar aquilo que está ali nos 2 milhões que a gente falou. Eu empenharia só 1 milhão, empenharia só 500 mil, só empenharia 200, entendeu? Nesse aspecto que eu estou falando com você. Sim, mas a senhora falou que na LOA o gestor não é obrigado a... Não, a LOA não. Aí, por isso eu estou falando. A LOA, ela vai te dar autorização. A minha dúvida é essa. E aí, no momento do empenho, eu vou te dar o limite de empenho. Tanto é que a gente vai conversar depois, a Fazenda, que agora, no caso, no Estado é a Casa Civil, ela vai te dar o limite de empenho. Ou seja, vai te dar o limite que você pode utilizar daquilo que foi autorizado. Então, se ele te deu o limite do teu empenho, ou seja, você já empenhou o limite que pode. Por isso que eu estou falando que o problema não é a autorização da LOA. O problema está no empenho. Alguma etapa aí do empenho que pelo que você está falando, eu acredito que seja algum cancelamento de empenho de exercício para o outro, e aí você perde recurso financeiro. Por isso que você não consegue realizar depois as suas obras. Exatamente. O que o Jânio falou, é o LME. Que é o limite de mas não é isso que eu estou falando, não. O contratado, ele recebe a carta de empenho no valor total dentro da obra. Mas no meio do caminho... É porque já te foi autorizado aquele valor. Já foi autorizado o limite que você pode gastar. O empenho é o limite que você pode gastar. É o limite que eu tenho financeiro. Se eu deixei você empenhar esse limite, logo você tem condições de continuar a sua execução. Se eu não te der a oportunidade de você poder empenhar esse valor, aí, de fato, vai ficar só sobre esse aspecto autorizativo que eu falei. Mas por que o gestor manda paralisar a obra, faz uma rescisão amigável e pronto, fica por isso mesmo? Então, aí por isso que eu estou falando, Osman, eu entendo que há algum aspecto em relação entre o cancelamento de empenho e aí provavelmente se cancela o empenho e no próximo exercício não se faz uma nova autorização orçamentária para você ter recurso financeiro, isso pode acontecer, ou você não inscreve restos a pagar para você continuar a execução. Então, tem que ver qual é o caminho que está sendo feito aí dentro da sua secretaria, né, do seu órgão, para que isso não aconteça mais. Essa é a intenção. Porque o que acontece muitas vezes? Se você cancelar o seu empenho, você já está dizendo que aquele comprometimento de recurso financeiro você vai gastar em outra coisa.
e aí logo você não vai ter recurso financeiro para continuar aquela obra. Você não pode cancelar o empenho, só que provavelmente essa obra, quando não é concluída dentro do exercício, devem cancelar esse empenho. Esse empenho que foi feito, que sobra, né? Vamos dizer, essa sobra entre o que foi executado e aquilo que foi empenhado. Se eu não empenhar novamente no próximo exercício, não tiver uma previsão orçamentária ou não colocar em restos a pagar, eu não vou ter recurso financeiro e logo não vou ter condições de continuar aquela obra. Bem, obrigado. Obrigado. Não ouvi. Oi? Osmar? Ok, entendido, obrigado. Ah, ok, não estava ouvindo. Tá, então assim, depois a gente pode dar uma olhadinha, você vê lá na sua secretaria, você me passa até por e-mail que eu posso ajudar um pouco melhor para dizer para você como é que está sendo feita a execução orçamentária do seu órgão, tá? Aí eu vou ser exonerado se eu passar essa informação para a senhora. Tá certo. Então, a gente fica por aqui, mas assim, o aspecto que está acontecendo, algum problema, ou a forma como está sendo conduzida, vamos dizer assim, a execução orçamentária. Ou está se deixar de prever esse resíduo, que eu estou te falando porque eu já trabalhei em órgão, que se você não prever que vai precisar para o próximo exercício, porque não vai executar todo naquele ano, você não vai ter orçamento, ou se cancela o empenho para você ter disponível. E aí, quando você cancela o empenho para ter disponível para voltar a ter recurso financeiro, aí você de fato não consegue concluir aquilo que você tinha antes, tá? Então vamos lá, gente. Ótima participação de vocês também, tá? Então, voltando, ela é autorizativa, sim. Então, autorizativa no seguinte, dizendo o seguinte: esse é o seu limite de gasto que você pode ter de determinada despesa, é esse. E você não pode ultrapassar esse valor. Só pode ultrapassar depois com outros mecanismos que a gente vai conversar posteriormente. Mas, a princípio, ela vai autorizar um limite de gasto para cada uma das despesas. Então, vai ter um limite de gasto de despesas pessoal, limite de gasto com despesa de educação, saúde e assim por diante. Mas não necessariamente eu sou obrigada a gastar até aquele valor, porque eu posso ir executando conforme aquilo que eu vou recebendo de receita, tá? E aí aqui eu coloquei para vocês, ó. Eu tenho uma previsão, uma estimativa, né, no meu orçamento que a gente chama de previsão de fixação e dotação, que é as minhas receitas públicas. Então, eu tenho aquilo que eu vou arrecadar, provenientes de tributos, né, como todos, que geralmente vão estar todas aqui como receitas correntes, contínuas, né, e terá receitas de capital, que às vezes é uma venda de um ativo que eu tenho, de um imóvel, operações de crédito que eu posso fazer, ou seja, empréstimo, então são receitas eventuais, e do outro lado, né, como esse orçamento, aquilo que entra e aquilo que eu vou aplicar em recurso, as minhas despesas públicas. Então, as minhas despesas correntes, que a gente vai ver detalhadamente, são as minhas despesas de custeio, ou seja, aquilo que mantém a minha máquina pública dentro da minha administração. Então, é despesa de pessoal, todos os gastos que a gente tem de manutenção, de serviço, estão tudo aqui, né? Tá nesse aspecto. As obras, por exemplo, que a gente estava conversando agora, não é despesa de custeio, né? A não ser que seja uma obra de manutenção. Ela é o quê? Uma despesa de capital, porque a intenção é ela trazer um investimento, seja de infraestrutura social ou até um novo patrimônio na área pública mesmo, tá? Então, esse é o objetivo. Então, em regra, as receitas correntes financiam as despesas de capital. Porém, no caso da receita corrente ser maior que a despesa de capital, a gente chama de superávit do orçamento corrente. E que essa diferença a maior, né, positiva, vai financiar
essas minhas despesas de capital, essas despesas de investimento, fazendo um novo projeto, né, uma obra e assim por diante, tá? Professora, hoje mande de novo. Hoje mande de novo. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro, eu tô adorando. Pode falar. Em um convênio com o governo federal, convênio com o governo federal, o governo federal entra com 80% do investimento e o Estado entra com 20%. Uhum. Qual é o valor que vai para a LOA? 20% ou a totalidade? Tem que ir a totalidade. Mesmo o dinheiro, a maior parte sendo do governo federal? Sim, porque você tem que dizer que esse dinheiro vai ser injetado. Você não pode colocar apenas o recurso do governo federal. Quando a gente estudar a questão do orçamento bruto, você vai ver que é proibido a gente fazer deduções. Tá? Tem que ser a totalidade. Ok. Obrigado. Nada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tem que fazer a previsão dessa receita do convênio, exatamente. Tem que fazer, tá? E aí, vamos continuando aqui. Isso aqui é importantíssimo, gente. E até no momento da execução, vocês vão ver. Dessa questão que eu tô falando para vocês, até de maneira que a gente vai falar aqui, de maneira brincando, mas é isso que acontece na prática. Então, a gente tem a dotação orçamentária, que vocês vão ouvir muito falar isso, dotação orçamentária, dotação atualizada e assim por diante, e o crédito orçamentário, que às vezes a gente vai ouvir falar que é crédito disponível, né? O que significa? A dotação orçamentária é o valor do meu crédito, tá? É o valor do meu crédito orçamentário. E o crédito orçamentário é a autorização do gasto, ou seja, dentro da minha LOA, a gente tem os créditos orçamentários que a gente vai dizer que vai formar a dotação orçamentária. Em resumo, o que é isso, Marildo? Então, vamos lá. Brincando, mostrando a LOA em um caso hipotético, vamos supor que a gente tenha, no meu caso, vamos lá, uma amiga aqui, a Tátia, que vai ser a nossa amiga. Tátia vai ser a nossa cobaia aqui para a gente brincar agora. Então, vamos lá. Imagina que o marido da Tátia, seu maravilhoso marido, lhe presenteia com um cartão de crédito no limite de 10 mil. Não podendo ser ultrapassado. Olha que maravilha, Tati, você sendo presenteada com um cartão de crédito de 10 mil reais por mês, né? Ou por ano, não sei. Já pensou que coisa maravilhosa? Então, olha lá. Este limite de cartão de crédito é o que chamamos de dotação orçamentária. Vamos lá. Já vou responder a sua questão aqui, tá, Janto? Então, o limite desse cartão de crédito, ou seja, a Tátia ganhou lá o cartão de crédito, tem um limite de 10 mil. Ou seja, ele tem 10 mil, isso aí. Ela tem 10 mil para, a princípio, gastar. Só que o marido da Tati falando assim, ô Tati, a gente está aqui em problemas sérios de gasto, um monte de coisa que a gente não sabe como é que vai ser amanhã, sem condições de você ficar com esse limite de 10 mil para gastar. Então, olha lá, o seu marido, que não é bobo, estipula que você poderá gastar aquela dotação orçamentária. Ou seja, ele vai te definir como que você vai gastar. Então, esta autorização do gasto é o que chamamos de crédito orçamentário. E ele vai e autoriza os gastos assim. Academia, 500. Salão, 2.000. Roupa, 2.500. Bolsa, 2.000. E joia, 3.000. Olha lá. Então, você tem esse valor e eu ainda te digo como é que você tem que gastar. Olha que maravilha. Compondo aí os 10 mil. Ó que bênção. Né? Já pensou essa oportunidade que a gente tivesse que gastar? Então,
A minha dotação orçamentária, olha lá, é o quê? São os 10 mil, não é? Os 10 mil. E o meu crédito, né? Que foi considerado como o limite que eu tenho, que é autorizado, é o meu crédito orçamentário, tá certo? Então, aqui, gente, respondendo o que o nosso colega falou. Seria a dotação o orçamento aprovado e o crédito orçamentário seria o disponível? Sim. Em resumo, vamos dizer que ele seria dessa forma. Como assim? A dotação orçamentária, eu estou te dizendo quanto que você de fato tem, né, aprovado ali pelo legislativo e tudo mais, porque ele tem esse crédito orçamentário. Só que depois, né, esse crédito disponível seria depois desse crédito orçamentário aqui que a gente colocou. Eu vou falar para vocês, tá? Você falou que quer gastar dessa forma. Tudo bem, você quer gastar esses 10 mil dessa forma aqui. 500 na academia, salão 2.000, roupa 2.500, bolsa 2.000, joia 3.000. Só que eu não posso falar para vocês, que a gente fala que é o limite de empenho, que é uma das próximas aulas que a gente vai colocar, que eu não quero que você gaste esse valor todo. Então, eu posso determinar que desses 10 mil que eu autorizei, na verdade, você só gaste 3, só gaste 4. E logo o seu crédito disponível fique só esse valor, tá? E aí? Bebeu tudo, kkkk, e aí? Dúvidas? Foi tranquilo? Essa parte aqui? Até porque depende de receita. Exatamente. Por quê? Quando a gente faz a questão da previsão orçamentária, a gente está o tempo todo fazendo um equilíbrio. Então, eu estou avaliando aquilo que está entrando no meu caixa para saber o quanto que você pode estar aplicando em recursos, né? E gastando essa despesa. Até porque o gestor público, que vocês têm que sempre estar em mente nisso, ele tem muitas obrigações constitucionais, ou seja, limite de quanto ele tem que gastar com educação, limite de quanto que ele tem que gastar com saúde e assim por diante, tá? Podemos passar? Alguma dúvida relacionada a isso? Opa! E aí? Então, vamos lá. Ah lá. Show. Então, brincando com vocês aqui, quem autoriza, né, esses gastos? Então, a gente chama ali aqui o nosso poder legislativo, né? Ele que vai autorizar. E o poder executivo, que é a esposa, vamos dizer, no caso, que vai lá no salão comprar joia, seria aquele que vai executar essas despesas, tá? Que é a dobradinha que a gente vai ver o tempo todo. O poder executivo elabora, o poder legislativo vai, autoriza, né? Aprova. Depois o poder executivo vai executar essas despesas e o poder legislativo vai avaliar, tá? Então, é o tempo todo essa dobradinha entre os dois. Coloquei para vocês, para a gente ter apenas essa informação, mas é a questão que existe, né, no mundo como um todo, os tipos de orçamento, né? A gente tem os orçamento legislativo, executivo e misto. Então, os orçamento legislativo seria o poder legislativo elabora praticamente tudo, né? E o poder executivo é que vai somente executar, que é o caso da Inglaterra. Já no orçamento executivo, o poder executivo vai fazer tudo. Elabora, executa, né? São geralmente governos autoritários, principalmente ali na época que eu coloquei para vocês Iraque, né? Que a gente não tem um poder político do povo. E aqui no nosso caso é o misto. Então, como é que é formado o nosso orçamento? Como a gente tem essa dobradinha poder executivo e poder legislativo o tempo todo, nós chamamos de orçamento misto, tá? Poder executivo elabora e executa, e o poder legislativo vota, aprova e controla esse orçamento, tá? Então, olha lá. Característica da LOA principal: não gera direitos subjetivos. A LOA não gera direito líquido e certo, ou seja, não pode ser impugnada através de mandado de segurança.
Se está escrito na LOA que ia gastar 10 milhões com obra, você pode entrar com mandato de segurança e mandar executar esse gasto? Não, não existe direito nenhum sobre isso, tá? Então, a autorização do gasto da LOA não significa dizer que tenha o recurso financeiro para efetivamente gastar. Então, cuidado que o nosso crédito, né, o nosso crédito público, o crédito orçamentário, é apenas uma autorização. Enquanto que o recurso é aquilo que está disponível na nossa conta única, né? A conta única do Estado, da União, do município e assim por diante. Logo, para efetivamente haver a despesa, tem de existir a autorização, o recurso e mais a vontade, né, do Poder Executivo, ou seja, aquele que está ali atuante, né, o gestor, em executar a referida despesa, ou seja, ele que vai, de fato, ser o ordenador da despesa, né, assinar a nota de empenho e assim por diante. Então, são esses três passos para, de fato, a despesa existir. E aí eu coloquei para vocês. Lembrando, a nossa LOA, ela é iniciativa privativa e indelegável do Poder Executivo. Não se pode passar para o Poder Legislativo, nem para o Poder Judiciário. Essa responsabilidade é do chefe do Poder Executivo, senão ele tem questão de crime de responsabilidade. Então, aqui eu li o artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República e simetrias para os demais, ou seja, estados e municípios, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, projetos de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas dos orçamentos previstos nesta Constituição, tá? Aí aqui ele fala que você poderá delegar essas atribuições e tudo mais, só que não fala do dispositivo que a gente colocou ali. E atenção, gente, a omissão de não exercer a iniciativa ou deixar de cumprir o prazo determinado também, tá? Do chefe do Poder Executivo é um crime de responsabilidade pela Constituição Federal, tá? Seguindo mais um pouquinho. Aí aqui eu achei interessante deixar para vocês, né? O que acontece? Olha lá, envio da lei. As leis são iniciativas do Poder Executivo, então infere-se que esse PELOA cabe ao Poder Executivo. Só que cada um desses poderes, então vamos dizer, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público, e até agora a gente diz que tem outros poderes, como os tribunais de contas, defensorias e assim por diante, eles vão elaborar as suas propostas de lei orçamentária, que deverão encaminhar para o Poder Executivo, né, cada uma dessas propostas, para fazer a consolidação dessas informações, tá? Que no nosso caso aqui do Estado, a gente faz no CIPLAG, né, que é o nosso Sistema de Inteligência de Planejamento. O governo federal, se eu não me engano, é no CIOP. Eu não sei qual é a plataforma, que antigamente era CIDOR, mas agora é o CIOP. E o município, eu não sei qual é a plataforma que é feita a elaboração, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês, era antiga MPOG, agora tudo é Ministério da Economia, vai para o sistema da Secretaria do Orçamento Federal. A gente tinha aqui no estado a CEPLAG, mas que agora a gente envia para a Casa Civil no estado, que vai fazer o PELOA, né? O chefe do Poder Executivo vai encaminhar essas propostas todas feitas para o Poder Legislativo, tá? Então, o Poder Executivo, ele vai elaborar o PELOA dele, do Poder Executivo. Cada um dos poderes vão elaborar o PELOA, ou seja, o projeto de lei orçamentária anual dos seus respectivos órgãos. Só que, antes de o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo para apreciar, votar, né, essa lei, esses outros poderes precisam encaminhar ao Poder Executivo, que é responsável pela consolidação e transformar em um único PELOA, ok? E, posteriormente, esse Poder Legislativo vai apreciar a mensagem do chefe do Poder Executivo e avaliar esse PELOA elaborado. Aí aqui... Professora? Pode falar. Professora, Osman de novo, perturbando. Pode. Eu estou adorando, Osman. Pode continuar. A senhora falou no poder legislativo e no poder judiciário. Uhum. Mas eles não têm percentual fixo dentro do orçamento?
Quer Sim, dizer, eles vão trabalhar sempre no limite máximo do percentual que eles têm direito. sim, na Então, o prática que é eles isso mesmo. apresentam nada mais é do que um factoide, entendeu? Porque eles vão trabalhar sempre no limite que eles têm de percentual. Aí Sim, eu pergunto, se eles fazem lá a LOA dele, lá, peloa, como a senhora falou aí. isso mesmo. Aí a arrecadação do Estado, a arrecadação do Estado cai, mas eles, como projetar um gasto, eles vão continuar ganhando aquele mesmo gasto e não o percentual. Então, Pelo menos foi essa a a lei de informação que eu tive. responsabilidade fiscal, vou falar para você o que fala a lei e a realidade, né? A lei de responsabilidade fiscal entende que, quando acontece isso, o Poder Executivo e os outros poderes deverão fazer limitação de empenho, né? Dependente da situação. Mas, de fato, também vou ser realista, de fato, os outros poderes nem sempre seguem esse caminho. Ele acaba se tornando um ato mais discricionário, pelo menos aqui no nosso estado, né, de eles definirem se eles vão limitar as despesas mesmo de empenho, do que, de fato, como é que se diz? Reduzir em relação àquilo que foi proposto, tá? Porque, assim, a LRF diz que os poderes vão agir medidas, né, para limitação de empenho. Então, a intenção era que todos os poderes juntos façam a limitação de empenho conforme a redução da arrecadação. Mas, como você de fato colocou, né, e de fato é a verdade, existe em alguns momentos em que isso não é respeitado. É o que foi previsto, a maioria das vezes, né, o que estava previsto ali como receita e o percentual que foi definido para cada um dos poderes que seriam como execução da despesa, eles vão ter o direito a manter aquele limite ali e não necessariamente entrar na parte de limite de empenho, tá? Exatamente, em relação ao percentual. Então, olha só, em relação ao percentual, varia, tá? Não existe um percentual fixo. Os únicos percentuais fixos que existe mesmo é os limites de despesa de pessoal, tá? Limite de despesa de pessoal que a própria LRF define, que existe um teto de gastos com essas despesas. Agora, se há um consenso, né? A gente fala que existe, eu já trabalhei no órgão central, então a gente fala que existe a reunião dos poderes, né? E nessa reunião dos poderes vai definir qual é o percentual de gasto que eles vão ter para o custeio deles em relação à receita. E aí, baseado nesse percentual que for definido, eles vão elaborar o PELOA deles, tá? E aí, posteriormente, que é o que o Osmar está falando, se houver a questão do limite de empenho, eles, pela LRF, eles deveriam propor também o limite de empenho, mas na prática, vamos dizer assim, nem sempre eles entram nessa questão do limite de empenho. Geralmente fica a cargo só mais do Poder Executivo, tá? E seria assim, o limite de empenho é um contingenciamento. Então, por exemplo, no nosso caso que a gente está vivendo agora, a gente está fazendo vários decretos aí de limite de empenho, ou seja, de teto de gasto mesmo. Mas não sinceramente significa que os outros poderes vão ter esses tetos de gasto também, tá? Ok. Agora uma outra Exatamente. pergunta. Oi. Não, pode Uma falar. outra pergunta. Estou perturbando, né? Não, tá não. Me Ah, diz, continua. verba parlamentar, Hum. ela entra na LOA de que forma? Como arrecadação ou com outro nome? Então, isso é até o que eu vou conversar com vocês. Depende da situação. Ela é do próprio ente, ela é do próprio ente, ou ela é de fora. Ou seja, de uma outra, por exemplo, é de um parlamentar que a gente chama do governo federal, um deputado federal, ou um senador. Isso, ou uma bancada, né? Vamos dizer assim. Não, não, não.
No caso, que a minha pergunta era dos federais para o Estado, entendeu? Então, a gente vai conversar sobre isso, então, no final. Se for dos federais para o obrigado, Estado, a gente vai conversar no final, tá? obrigado mais uma vez, desculpa, não vou perturbar mais não, tá bom? Não, continua, tá ótimo. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar gostando, né? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Foi? Porque é uma fonte só para muita coisa, exatamente, né? A gente tem um monte de obrigações determinadas pela Constituição Federal, a gente tem um monte de outras leis determinando que tem que ser gastos percentuais específicos. Então, para você aplicar esses recursos, e quando esse recurso diminui, né, é o que a gente fala, você vai diminuir a receita, mas aí você tem que continuar o limite de gasto para aquelas despesas que a lei determina. Só que você tem outras dívidas, né, outras despesas que não têm um limite constitucional. E aí você faz esse limite para tentar equalizar a conta, mas se todos participarem, seria o melhor dos mundos, né? Então, aí eu queria falar isso aqui com vocês, porque a gente comentou. Oi. Boa noite. Boa noite. Walter, uma dúvida. Ótimo, Walter, vamos lá. Então, a senhora está falando aí do ciclo orçamentário, a iniciativa da PELOA, né, da proposta da LOA, a iniciativa é do Executivo, né, do chefe do Executivo. Exatamente. E tramita no Legislativo, né, a lei para aprovação. Uhum. Então, aí o Legislativo ele discute mérito das políticas públicas, porque, em tese, o planejamento estratégico está no PPA, né, e ele parte dele, né, normalmente, ele passa as ações todas para a LOA, não é isso? Uhum. Então, o mérito... o Legislativo, ele discute só a forma ou ele discute méritos de política pública? Ele pode retirar alguma política pública que proposta pelo Executivo e incluir outras propostas? Sim, ele pode incluir, a gente vai ter uma aula que é a nossa próxima aula que a gente vai falar, ele pode incluir, que a gente chama de emendas, tá? Só que elas precisam ter compatibilização, que é o que você acabou de falar. Tanto é que ele pode até interferir na receita, ele pode querer aumentar a receita também, se for o caso. E tem que demonstrar uma metodologia para isso, por que ele está aumentando o valor da receita, tá? Isso acontece, é um ato. E também pode tirar determinado gasto, se ele entende que aquilo ali não existe, ou aumentar o valor de determinada despesa, ele pode considerar. Aqui, no caso, ele vai trabalhar muito sobre o aspecto financeiro. A LOA vai ter muito esse aspecto de querer aumentar ou diminuir determinadas despesas, né? Seria esse aspecto. E no caso também de aumentar a receita, né? O valor da previsão estimada da receita. Mas tudo isso ele vai ter que demonstrar baseado que está compatibilizado com a LDO, que está compatibilizado com o PPA. E já, né, adiantando, já que a gente está conversando sobre isso, posteriormente, no nosso caso aqui, o governador, o prefeito, o presidente, ele pode também vetar aquilo que foi feito. E explicar por que ele está vetando. E aí, se caso mesmo assim, a Alerj, né, o Congresso, enfim, quem for lá, no caso, a Câmara dos Vereadores, eles podem depois rejeitar esse veto, né? Então, teria que fazer uma nova votação para ir contra aquele veto do chefe do Poder Executivo. Então, seria essas situações, e isso acontece, tá? A gente até mostrei para vocês, acho, se não me engano, posso mostrar para vocês um caso já que aconteceu até na LDO, por exemplo, me recordo, de algo que foi foi uma emenda da Alerj, o governador ele vetou e posteriormente a Alerj derrubou o veto do governador. Isso acontece e isso é muito natural acontecer no momento dessas discussões dos planejamentos orçamentários, tá?
Eu consegui responder bem, Walter? Ok. Obrigado, professora. Obrigado. Obrigado. Nada. Professora, eu gente, prometi tô não gostando da perturbar. participação de vocês, hein? Tá bem animada a aula hoje. Eu prometi não perturbar, mas vou eu de novo. Aproveitando aí a deixa aí do meu colega Walter, eu pergunto, emenda parlamentar e verba parlamentar são verbas carimbadas ou não? Depende do que é, por exemplo. Novamente que eu vou falar para você. Vou falar de emendas no final. Aguenta só um pouquinho que eu vou falar para você no final da nossa aula. A gente vai falar só sobre emendas. E aí eu vou explicar um pouquinho para a gente fechar esse conteúdo, tá? Ok. É o finalzinho dessa aula aqui de Lua. Então aqui, gente, olha lá. LOA e a LRF. Então aqui. Eu falei para vocês até na nossa aula de LDO da aula passada, falei para vocês sobre esse aspecto da reserva de contingência, não foi? Que tinha lá um percentual que eu falei que é utilizado, né, no momento de uma calamidade pública que a gente está vivendo, para cobrir gastos imprevisíveis, né, e tudo mais. Então aqui, perceba, na LDO, que é o que eu mostrei para vocês na aula passada, ele vai estar escrito o montante e a forma de utilização. É o que de baixo, tá? É o segundo item. Na LDO vai estar lá o percentual, a forma de utilização, como você vai gastar essa reserva de contingência. Já a LOA vai estar o valor. Só isso. O que é o nosso caso. Por exemplo, eu vou dizer que a gente vai gastar 5% da receita em reserva de contingência, que nada mais é do que uma reserva de emergência, tá? Quando você pensar em reserva de contingência, você pensa numa reserva de emergência. A LDO que vai dizer isso. Então, quando chegar lá na LOA, ela vai estar simplesmente escrito reserva de emergência. Sei lá, 10 milhões, 20 milhões, que representa os 5% da receita. Então, isso é bem importante vocês terem claro que um vai estar explicando, que é o nosso caso da LDO, o montante, o percentual que vai ser utilizado, né, para formar essa reserva de contingência e onde utilizar isso, né? Quando que eu vou poder usar essa reserva de contingência? Enquanto que o outro eu vou colocar apenas o valor, tá? E aí eu botei para vocês, ó, a LOA deve conter previsão para reserva de contingência destinado a pagamentos de passivos contingentes, além de outros imprevistos fiscais, né, que a gente conversou na aula anterior. Então, lá, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com as leis das diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Aí eu botei aqui, ó, o terceiro, conterá a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com a base da receita corrente líquida serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, né? Que geralmente, como eu falei para vocês, destinados a atender passivos contingentes, ou seja, obrigações que eu não conheço ou que possam surgir como possibilidade, né? Então, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Seguindo aqui, isso também é importantíssimo, gente. A LOA não poderá conter crédito com finalidade imprecisa, ou seja, com dotação ilimitada. Eu não posso dizer que eu vou gastar despesa lá com a nossa educação bilíngue. O quanto for necessário. Então, não tem um valor específico. Não existe isso. Ou eu não colocar com uma precisão mostrando como é que foi feito. Não pode ser feito dessa forma, né? Preciso especificar. Eu preciso especificar que educação bilíngue que a gente vai gastar, né? E que o montante previsto, né, fixado para aquele gasto, 2 milhões, 5 milhões e assim por diante, tá? Então, a finalidade precisa ser precisa, ou seja, educação bilíngue, e a dotação não pode ser ilimitada, que é o princípio que a gente chama da especificação, tá? E aí, vamos conversar agora, Osmar, e vamos fechar essa parte aqui de LOA. Orçamento autorizativo e o orçamento impositivo, né? E aí, vamos voltar a essa questão.
Em regra, a nossa LOA, ela é de fato autorizativa. Está autorizado, não é obrigado de fato a eu executar aquilo que está na lei orçamentária. Eu posso ter um momento ali da discricionariedade do gestor, conforme for feitas as minhas disponibilidades, né, de limite de empenho, quanto for feita a minha programação de desembolso financeiro e assim por diante, tá? E existe o orçamento impositivo. Quando eu falo o orçamento impositivo, agora eu já falo o seguinte: o que está lá na LOA é obrigado a executar. E fim de papo. Não quero saber, posso entrar com recurso por não ter feito aquilo e assim por diante, tá? E aí eu explico para vocês o que é cada um. Então, o orçamento autorizativo, se vou falar só para o iniciozinho, não existe obrigatoriedade da execução das despesas, tá? Detalhei para vocês aqui, para vocês terem a informação, mas eu não vou ficar aqui lendo. Enquanto o orçamento impositivo é aquele que agora consigna a execução, né, da despesa. E até então não existia esse mecanismo, né? Até os últimos anos não existia isso. Isso veio acontecer depois de emendas constitucionais, tá? E essas emendas constitucionais vieram através de quem? Emendas dos nossos parlamentares, tá? Então aqui, vou começar a falar com vocês. Existem dois tipos de emendas que a gente fala desse orçamento impositivo. A gente tem umas emendas individuais e as emendas das bancadas, né? Nessas emendas individuais, a gente fala que 1,2% da receita corrente líquida, né, desse PELOA, metade disso deve ser aplicado para a área de educação, tá? Isso foi aprovado recentemente também, essa proposta de emenda constitucional, agora esqueci o número dela, mas ela foi definindo que cada parlamentar ele teria no somatório de todos os gastos, quando eu falo aqui de despesa da União, tá? Isso aqui é da União. De tanto desses percentual aí da União, cada parlamentar ele teria a sua possibilidade de utilizar esse recurso dessa receita que tivesse um montante total de 1,2%, né, dessa receita, e ele pudesse usar conforme ele quisesse. Todavia, metade disso tem que ser para serviços e ações na área da saúde, tá? E a bancada foi também, posteriormente, primeiro vieram as individuais, veio também com esse mesmo discurso, mas as bancadas, né, no caso parlamentares, teria 1% da receita corrente líquida do PELOA também da União. Então aqui, falando um pouquinho que o Osmar estava perguntando. E isso fica como, Marilda? Como é que isso é colocado? No caso, no Estado, por exemplo. Vem um parlamentar, tá com uma emenda individual que quer, por exemplo, que acontece muito, eu sei porque eu já trabalhei na Secretaria de Educação, e aí vem para querer aplicar em determinada escola, determinado lugar, até que faz parte, né, do momento ali que ele coloca como o plano de governo dele e tudo mais, de aquela determinada população. Na teoria, vamos dizer, nós deveríamos informar isso como uma receita na nossa LOA. Esse valor dessa emenda individual, tanto do parlamentar como da bancada que viesse do Estado. Na prática, Marilda, isso acontece? É muito difícil. Por quê? Por que é difícil, Marilda? Porque o momento em que é aprovado e elaborado o PELOA da União e o nosso PELOA é praticamente os dois juntos. Então, não se sabe qual é o valor no momento que vai ser aprovado para que se possa colocar no nosso PELOA. Então, muitas vezes, você vai colocar ou tentar projetar um valor, mas não necessariamente você vai conseguir, de fato, aprovar aquele valor dentro da sua LOA. Alguns casos, quando se torna, vamos dizer,
recorrente, você consegue até projetar e colocar dentro do seu PELOA aquela receita e depois aquela despesa. Mas em muitos casos você acaba recebendo aquela emenda parlamentar, né, do governo federal, de um deputado federal ou da bancada, e não necessariamente você colocou dentro do seu orçamento, até porque não significa que aquele recurso venha todos os anos, até porque o que você conseguiria muito mais é saber o recurso na área da saúde, mas não necessariamente em outras despesas específicas, tá? Em relação à verba, que o Osmar também perguntou. A verba, geralmente, quando ele vem, é para uso daquele ente, né? Vamos dizer assim, do parlamentar, né? Seja ele estadual ou federal, para ele utilizar também, seja na área de assessoria e até para a parte ali que ele tem de atendimento à população que ele faz parte, né? Essa verba, ele pode definir os parâmetros como ele vai utilizar aqueles recursos. E ele não está carimbado, vamos dizer, conforme está esse recurso de emenda individual e emenda de bancada. Por quê? Na emenda individual e na emenda de bancada, você precisa discriminar de fato que tipo de despesa que você está fazendo. Um exemplo, a despesa específica de educação, de saúde e assim por diante. E quando você vai na parte de parlamentar, porque assim, não é uma dotação imprecisa que fica, mas existe a questão que a gente chama de gastos, né? Vamos dizer assim, gastos parlamentares com assessoramento e assim por diante. Então, ele entra nesse tipo de despesa para a gente, não, ele está auferindo como um índice constitucional de educação, de saúde, assim por diante. Porque, assim, o caso desse individual ali que eu botei de saúde, esse percentual que eles vão utilizar no gasto de saúde, eles compõem o limite que eu gasto na minha saúde para a sociedade. Agora, uma verba parlamentar, ela não compõe, ela não entra nesse campo que eu vou falar que eu preciso gastar tanto na Constituição para a saúde, tanto para a educação e assim por diante. Então, ele tem uma discricionariedade muito maior, a verba, do que uma emenda, seja ela individual ou de bancada. E aí, eu consegui responder? Eu deixei na plataforma o slide. Osmar, tá aí? Ligadão aqui. E aí, Obrigado. foi tranquilo? Professora, mas esse slide aí não é aquele primeiro que é o único, não. Esse já é o segundo slide? Não, esse aqui do orçamento impositivo, eu vou colocar para vocês esse adendo, porque esse material que eu coloquei para vocês, esse orçamento impositivo foi algo recente. Então, quando eu tinha liberado o ano passado para coordenação, não tinha colocado essa informação do orçamento impositivo. Por isso que talvez, não sei se no de vocês, eu vou dar uma olhada para ver se está no completão. Tranquilo? Quem falou comigo? Não sei quem foi, mas foi tranquilo o que eu falei? Aí aqui eu deixei um adendozinho para falar para vocês que metade dessas emendas impositivas pode ser destinada ao pagamento de restos a pagar. Ou seja, ficou restos a pagar de determinado, por exemplo, serviço de saúde ou até algum outro serviço de educação que eles entendem que é importante destinar esse valor da emenda. Pode ser destinado também, tá? Então, isso também foi algo que eles adicionaram dentro desse orçamento impositivo. E quando eu falo orçamento impositivo,
porque foi feita uma emenda constitucional determinando a atuação desses gastos, né, e a obrigação do ente, né, o ente federativo, no caso da União, realizar essas ações, tá? Então, gente, fechando aqui o nosso... Oi, pode falar? Osman de novo. Vai lá, Osmar. Corrigindo a senhora, meu nome é Osman. Desculpa, Osman. No caso da verba parlamentar, o deputado ou o senador, ele pode fazer esse repasse direto para o município ou tem que ser através do Estado? Não, direto ao município. Desde que o município apresente um projeto, é isso? Exatamente. Não precisa passar pelo Estado, não. Ok. Obrigado. Tá? Então, gente, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Tem uns exercícios aí, eu deixei para vocês, né? Aqueles exercícios em PDF, que acho que, se eu não me engano, umas 14 questõezinhas, né? Para a gente aperfeiçoar o que a gente acabou de falar, que é muito conteúdo. Vou até dar uma paradinha aqui na nossa gravação.